só, eu estou vendo se eu consigo gravar de duas formas diferentes aqui, para não ter erro. E... Então, estamos iniciando a gravação da aula de hoje. O módulo ainda é o módulo da Advocacia Judicial Previdenciária. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de Advocacia Judicial Previdenciária, só que de uma maneira diferente. Nós tivemos aí nesse período que nós passamos aí de recesso, uma quantidade até razoável aí de perguntas que foram sendo colocadas no grupo, e a minha ideia hoje é justamente a gente responder a essas perguntas. Primeiro, a experiência foi boa porque meio que tirou vocês da zona de conforto, né? Ali no grupo, muita gente fica esperando que eu responda, né? E eu procuro responder o mais rápido possível as perguntas ali no grupo. E aí meio que a gente se sente confortável de aguardar a resposta do professor, né? Eu já vi algumas mensagens assim colocando, vamos aguardar para ver o que, é que o professor vai dizer, o que é que ele vai falar a esse respeito. Então, foi uma oportunidade que vocês tiveram para ver que realmente colocar o conhecimento de vocês no grupo funciona, né? Esse conhecimento coletivo é importante para que vocês possam entender a importância do grupo, não apenas porque eu tirarei dúvidas nesse grupo do WhatsApp, mas também porque vocês podem exercitar o conhecimento que vocês já têm a respeito da área previdenciária, da advocacia previdenciária. Então, muitos entraram em contato comigo aí durante o período de recesso para dizer, olha, estou atrás de cliente. O período de recesso é aquele período que é recesso para o advogado, mas para quem está começando, é a oportunidade que você tem de sair na frente daquele advogado que já está cansado, como eu estava bastante cansado, e realmente se afasta do escritório no momento que você deixa de lado todas as preocupações. Então, a ideia hoje é que a gente vá pergunta a pergunta, e aí eu vou tentar fazer isso mais vezes, inclusive, pergunta a pergunta, analisar de maneira pormenorizada as dúvidas de vocês. A partir da próxima semana, que é quando efetivamente já vai ter acabado o recesso, nós estamos no último dia aí do recesso de final de ano, nós iremos tratar especificamente das ações revisionais, certo? Nós vamos começar a tratar dentro da advocacia judicial previdenciária das ações revisionais, os tipos de teses que são desenvolvidas que dão mais resultado na advocacia previdenciária, e tem um público maior que, portanto, vai exigir uma atenção especial de vocês agora em 2021. 2021, sem sombra de dúvidas, é o ano das revisionais, né? O momento em que muitas revisionais vão pipocar aí para que vocês possam trabalhar públicos de trabalhadores, públicos de segurados, e trarão resultado para o escritório de vocês, tá joia? Vamos começar, então, as perguntas que foram colocadas no grupo. Eu vou compartilhar a minha tela. Vou botar aqui a tela inteira. Compartilhar. Me digam aí se vocês estão vendo esse documento do Word que eu fiz aqui com as perguntas. Estão vendo aí tudo direitinho? Deem aí o feedback por áudio, que eu não estou vendo vocês, né? Tá sim, professor, tá tranquilo. Sim, ok. Olha, beleza. Tá, Vamos lá. que dá para ver de boa. Ótimo. Foram 14 perguntas, certo? Vamos analisar um. Professor, qualquer coisa, o senhor pode aumentar a fonte também da letra aí. Ótimo. Então, boa ideia. Eu acho que é melhor a exibição. Vou aumentar a exibição aqui. Aumentar o zoom. Pode também puxar mais pro lado a página aí e tal, dar um... Bora. Ficou melhor, não ficou? Ficou. Então, beleza. Primeira pergunta, não coloquei aqui quem fez a pergunta, né? Mas vocês vão saber identificar. Será que ainda é possível solicitar revisão da aposentadoria do INSS de uma cliente que se aposentou em 2002
faço um requerimento pedindo a correção dos cálculos, aplica-se o artigo 103 da Lei 8213/91. Veja bem, eu vou dar uma resposta clássica, certo? Uma resposta que é regra geral, mas que comporta exceções. Então, sempre que a gente pergunta acerca de revisão de aposentadoria, a gente tem que ter em mente que essa resposta, quando existe alguma relação com decadência, ela tem uma regra geral e tem as exceções. Saber identificar quando se aplica a regra geral e quando se aplica as exceções vai ser o diferencial no momento de você ingressar com sua ação de revisão de aposentadoria de qualquer outro benefício do INSS, ok? Vamos falar primeiro da regra geral. Qual a regra geral de aplicação do artigo 103 da decadência, cujo prazo é de 10 anos para você pedir qualquer alteração em um benefício concedido na Previdência Social? O prazo de 10 anos, lá previsto no artigo 103, vai se aplicar, portanto, a todas as situações em que, no momento do requerimento administrativo, o INSS analisou. O INSS, de fato, se debruçou sobre as condições para a concessão do benefício. Então, veja, prazo previsto no artigo 103 da Lei 8213, 10 anos para pedir a revisão do benefício. Se o benefício foi concedido em 2002, a regra geral implica na impossibilidade de revisar essa aposentadoria quando a questão envolver, por exemplo, a forma de cálculo da renda mensal inicial do benefício. Bom, se o INSS se equivocou nos cálculos da aposentadoria, é porque no momento da concessão, o INSS apreciou essa questão. O INSS analisou essa questão. Ok? E aí fica a obrigação, a nossa obrigação de... deixando o pessoal entrar aí. A nossa obrigação de explicar isso para o cliente, né? O cliente tem que ser capaz de saber, ele tem que saber exatamente disso que você sabe, né? Ele tem que saber que a revisão relativa àquelas questões que o INSS já abordou, que o INSS já se debruçou no momento do requerimento administrativo, não podem ser objeto de pedido de revisão após 10 anos da data da concessão da aposentadoria. Quando eu falo da concessão da aposentadoria, é da concessão efetiva, que ocorre quando você, ou seja, o segurado, ele é comunicado da existência da aposentadoria. Então, a comunicação tem que ser efetiva. Efetivamente, deve haver a comunicação do segurado para que ele tenha ciência da existência da aposentadoria e, a partir desse momento, você conta 10 anos. Por que é importante isso? Porque muitos requerimentos administrativos podem demorar anos para ser concluído. Digamos que haja necessidade de um recurso para a junta de recursos, né, para o conselho de recursos da Previdência Social. Bom, esse processo pode demorar 1, 2, 3 anos para poder se concluir. Concluído depois de 3 anos, ainda tem um prazo que o INSS tem que comunicar ao segurado. E essa comunicação do segurado tem que ser efetiva. Então, se a comunicação não foi realizada, eu já tive uma situação de um cliente que saiu a decisão do requerimento administrativo dele, ele não foi comunicado. Houve uma falha do INSS na comunicação. Bom, eu conto o prazo decadencial de 10 anos a partir do momento em que essa comunicação se torna efetiva, ou seja, a partir do momento em que o INSS certifica no procedimento administrativo que conseguiu comunicar o segurado, certo? Mas existem exceções a essa regra geral.
Quais são as exceções a essa regra geral? Bom, as exceções estão todas relacionadas a situações que surgem depois da concessão efetiva da aposentadoria. Como assim? Imagine que, depois da concessão da aposentadoria, o INSS ele tem que revisar, né, reajustar, é o termo correto, reajustar a aposentadoria todo ano. Né? Então, todo ano a aposentadoria tem que passar por um reajuste. Digamos que esse reajuste seja equivocado, seja um reajuste não previsto em lei, ou que não recomponha de maneira correta o valor real do benefício. A gente sabe que o princípio de manutenção do valor real é um princípio constitucional. Então, digamos que o índice aplicado não é um índice que reflete a realidade do benefício previdenciário. Esse reajuste é feito posteriormente à concessão da aposentadoria. Portanto, eu posso sim pedir a revisão de uma aposentadoria quando o reajuste anual concedido a ele for equivocado, mesmo que já se tenha passado 10 anos. Certo? Mesmo que já se tenha passado 10 anos. Então, muito cuidado para aquelas situações que você irá argumentar no seu pedido de revisão sobre um benefício concedido há mais de 10 anos. Então, você tem que justificar que se trata de uma exceção, se trata de uma situação que ocorreu depois da concessão da aposentadoria. Outra exceção está relacionada à ação trabalhista ou reconhecimento de vínculo de qualquer espécie que venha a ocorrer depois da concessão da aposentadoria. Se houve o reconhecimento de um vínculo de trabalho apenas posteriormente à concessão do benefício, evidentemente, o INSS não teve a oportunidade de se debruçar sobre esse vínculo, razão pela qual não se aplica a decadência previdenciária prevista no artigo 103 da Lei 8213, contados da data da concessão do benefício. Agora, vigora o princípio da actio data. Alguém lembra do princípio da actio data? O que é que diz o princípio da actio data? Diz o seguinte, accionata, desculpa. Diz o seguinte, o direito nasce a partir do momento em que ele é consubstanciado. Então, quando é que o direito à incorporação desse vínculo trabalhista nasceu para o segurado? A partir do momento em que houve a liquidação da sentença trabalhista. Perceba, não é do trânsito em julgado da sentença trabalhista, mas da liquidação da sentença trabalhista. Liquidou a sentença trabalhista, ainda que não tenha havido pagamento das diferenças salariais, ainda que não tenha havido o recolhimento da contribuição previdenciária por parte do reclamado, a contagem do tempo para pedir a revisão da aposentadoria já se iniciou, porque houve a liquidação da sentença trabalhista. Lá no processo de trabalho já se concluiu, já chegou a um cálculo, né, de valores de remuneração, já se chegou ao período de trabalho que foi reconhecido na Justiça do Trabalho, ok? Então, isso vale para reconhecimento de vínculo, mas vale também para aumento de remuneração. Imagine que a reclamação trabalhista não apenas reconheceu o vínculo já estava reconhecido, 10 anos de trabalho em uma determinada empresa que já estavam devidamente reconhecidos pelo INSS, porém com uma remuneração menor. Né? Então, se havia uma remuneração menor, no cálculo da aposentadoria dele, de 2002, digamos, pegamos lá 2002, o cálculo foi feito com a remuneração mais baixa.
A Justiça do Trabalho reconhece uma remuneração maior, o que é que a gente faz? A gente incorpora esse valor aí na aposentadoria. Meu cachorro está querendo brincar aqui, só um minutinho. Ele quer participar da aula, professor. Bota ele Quer aí. participar da aula, exatamente. É porque ele fica me vendo aqui, ele está mal acostumado. E aí quer que eu dê atenção, né, pai? Pegar aqui. Sair. Beleza. Então, vamos lá. Segunda exceção, portanto, quando houver ação trabalhista que recompõe aí o estado de coisas que gerou aí a aposentadoria, certo? Uma terceira situação de exceção, e essa é bastante importante, diz respeito ao ajuizamento de ações civis públicas / ações coletivas. Eu vou explicar isso para vocês, porque nós estamos com uma situação dessa, agora com uma tese revisional, que é a situação da revisão do IRSM. O IRSM, o Índice de Reajuste do Salário Mínimo, a gente vai trabalhar uma aula específica sobre isso, é a correção do índice que deu origem ao salário de benefício. É a aplicação de um índice inflacionário que deu origem ao salário de benefício dos benefícios concedidos entre, presta atenção, fevereiro de 1994 até fevereiro de 1997, podendo alcançar, inclusive, benefícios posteriores, podendo alcançar benefícios que são concedidos até 98, 99, né? Basta que no momento do cálculo desses benefícios exista o mês de fevereiro de 97 na composição do salário de benefício. Aí você diz, professor, mas isso é um fato que ocorreu antes da concessão do benefício. Como é que o senhor diz que não aplica o prazo decadencial? Veja, não é que não aplica o prazo decadencial, até se aplica. Mas antes de encerrar o prazo decadencial, o Ministério Público aqui do meu estado de Sergipe ingressou com uma ação civil pública para garantir a todos os aposentados o direito a essa revisão, que já havia sido, inclusive, reconhecida pelo governo. Então, muitos trabalhadores aderiram a um plano de um acordo que foi feito, inclusive em bancos, instituições financeiras, para ter direito a essa revisão. Mas muitos trabalhadores não souberam dessa revisão, né, dessa possibilidade de acordo. E aí estão com os benefícios defasados, estão com os benefícios calculados de maneira equivocada. Esse ajuizamento da ação civil pública, o que foi que fez com o prazo decadencial? Interrompeu o prazo de decadência. O ajuizamento da ação civil pública provocou a mora do INSS. E aí, ao provocar a mora do INSS, durante toda a sua tramitação, o prazo de decadência não correu, né? E ele se encerrou agora, né, em 2019. Então, nós estamos com a possibilidade agora de entrar com as ações de cobrança, as ações, é uma ação um pouco mais rápida, né? Não é nem um cumprimento de sentença, nem uma ação de conhecimento. Tipo uma execução, já? Oi? Tipo uma execução já? Tipo um cumprimento de sentença, certo? Tipo uma execução, né? Porque você tem que explicar ali, tem que demonstrar o direito, né? Não é tanto um cumprimento de sentença que basta você apresentar o cálculo, né? Você apresenta o cálculo, mas tem que também demonstrar o direito da parte para poder fazer essa revisão. Então, benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição especial, aposentadoria por idade, concedidos no período de fevereiro de 94 a fevereiro de 97, estão nesse público. E podem
ser ajuizadas essas ações revisionais por conta da interrupção do prazo de decadência que foi gerado pelo ajuizamento dessa ação civil pública. Por que eu fiz barra ação coletiva? Porque alguns sindicatos, algumas associações também podem entrar com essas ações de maneira coletiva. Qual a diferença da ação civil pública para a ação coletiva? Esse ano, inclusive, o STF vai dar a resposta sobre isso. Se eu posso, através de uma ação coletiva de uma determinada categoria, estender os efeitos dessa ação coletiva para outras categorias. E aí permitir que outros trabalhadores da mesma categoria, mas de regiões diferentes, ou de outras categorias, possam também se aproveitar dessa decisão em ação coletiva. Mas o que é que a gente tem de sólido hoje? A gente tem de sólido que a ação civil pública pode sim ter um efeito nacional. Podem atingir aí todos os segurados da Previdência Social, e é justamente com base nessa exceção que a gente vem arregimentando clientes relacionados à tese do IRSM, também conhecida como tese da URV, foi aquele momento em que houve a mudança da moeda, né, do Brasil, do cruzeiro real para o real. Ok? Então, veja, a pergunta que foi colocada pelo colega é: será que ainda é possível solicitar a revisão da aposentadoria do INSS de uma cliente que se aposentou em 2002? Sim, é possível, sim. O fato motivador dessa revisão foi posterior à data da concessão, ou se houve algum ato jurídico, o ajuizamento de uma ação civil pública ou ação coletiva que interrompeu o prazo decadencial acerca daquela discussão específica. Ok? Segunda pergunta: alguém já fez ação de auxílio emergencial negado? Veja, a ação de auxílio emergencial negado, ela não é novidade hoje. A maioria dos sites da Justiça Federal, se vocês procurarem, vocês vão observar que tem um link chamado atermação, certo? O que é a atermação? A atermação é o próprio interessado poder ingressar com ação no Juizado Especial Federal. Então, assim, a ação de auxílio emergencial até teve uma discussão dizendo: o juiz só mandou pagar, não mandou que se pagasse os atrasados. Veja, o interesse da pessoa naquele momento era que fosse pago o auxílio emergencial. E aí o auxílio emergencial vai ser pago em todas as suas parcelas a partir dali, porque estava no momento de pagamento realmente do auxílio emergencial, mesmo das parcelas anteriores. A partir de agora, que o auxílio emergencial, o prazo do auxílio emergencial cessou, para quem teve o auxílio emergencial negado, aí sim você pode fazer uma ação solicitando o pagamento dos atrasados através de requisição de pequeno valor. Mas, para isso, você tem que demonstrar que foi feito o pedido do auxílio emergencial no dia correto, né? Na data correta. Não adianta você dizer: agora ele tem direito e eu vou entrar com ação judicial para poder pedir, sem que o seu cliente não demonstre que ele fez esse pedido de auxílio emergencial antes e, por um equívoco do INSS, um equívoco de análise, ele acabou não recebendo, certo? Terceira pergunta: cliente trabalha como autônomo e não faz recolhimento desde 2000. O que é possível fazer nesse caso? Veja, tem uma outra pergunta aqui que eu vou juntar com essa. Aqui, ó. É da pensionista. Pensionista. Vou explicar por que vou juntar aqui, certo? Vamos juntar aqui. O cliente trabalha como autônomo e não faz recolhimento desde 2000. O que é possível fazer nesse caso? Quarto, estou com uma cliente que recebe pensão por modo desde 2012. Sua última contribuição foi em 10 de 2008. 5. Pergunta: o período que ela recebe como pensionista conta como tempo de contribuição para se aposentar? Não, certo?
Isso aqui a gente já pode responder que não. O fato dela ser pensionista a coloca na condição de dependente, não na condição de segurado, certo? Para que você possa contar tempo de contribuição relativo ao recebimento de um benefício, você tem que ser segurado, ok? Dependente é outra situação, não pode contar para fins de tempo de contribuição. Então, essa aqui eu já vou excluir. A pensionista fez sua última contribuição em 10 de 2008. É possível ela recuperar a qualidade de segurado para obter a concessão de aposentadoria? Pagando os atrasados, ela consegue dar entrada na aposentadoria? Sei que os últimos 5 anos ela pode pagar sem comprovação da atividade remunerada. Veja. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa, para responder essa pergunta, em dividir os tipos de segurados. Ok? Vamos falar do segurado empregado, primeiro. Ok? Então, não vou responder essa do item 3 aqui. Vou responder numa situação imaginando que essa pensionista ela foi empregada. Ok? O empregado, ele contribui em razão do vínculo trabalhista que ele tem com a empresa. E a todo momento, cabe à empresa fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, o período de trabalho do segurado empregado não precisa necessariamente haver contribuição efetiva. Basta que você prove o exercício da atividade profissional. E aí, para esse empregado, nós temos duas situações. Nós temos uma situação em que o empregado foi registrado, tem registro no INSS, tem a carteira de trabalho assinada, mas não há recolhimento. E nós temos aquele outro empregado que não tem absolutamente nada registrado. Nem carteira de trabalho, nem CNIS, e não tem recolhimento, certo? Para o primeiro caso, quem está fazendo pergunta aí no chat, eu não estou conseguindo ver ainda, não? Deixa eu ver aqui. Tem uma notificação aqui, mas não foi. Para esse primeiro caso do empregado, eu não tenho necessidade de comprovar o vínculo, porque o vínculo já foi comprovado. Qual é a minha preocupação? Comprovar a remuneração. Mas eu só vou ter essa preocupação se, de fato, essa remuneração influenciar no valor do benefício. Porque se não influenciar, se eu sei que o cliente contribuiu a vida toda em um salário mínimo, ele diz que a profissão dele, onde ele trabalhava nessa empresa que não fez nenhum recolhimento, ele recebia um salário mínimo. Por que eu vou gastar energia comprovando a remuneração dele? Eu só vou trazer complexidade para o processo. Então, eu vou apenas demonstrar para o juiz que eu faço jus ao reconhecimento daquele vínculo, porque eu tenho a documentação necessária para a sua prova. E essa documentação é nada mais, nada menos do que a assinatura na carteira de trabalho, o registro no CNIS, né? E são documentos que demonstram de maneira suficiente a existência daquele vínculo de trabalho direto na Justiça Federal. Agora, o outro trabalhador, certo? O outro trabalhador, não. O outro trabalhador, o que não tem vínculo, não tem documento, não tem assinatura, não tem absolutamente nada, você até pode levar essa questão para a Justiça Federal. Você pode tentar fazer essa prova na Justiça Federal. Agora, você vai arriscar. Porque, veja, o juiz da Justiça Federal, ele não está habituado ao reconhecimento do vínculo trabalhista. Ele pode, em determinado momento, se questionar acerca da existência daquele vínculo ou não. E, de fato, a prova do vínculo trabalhista deve ocorrer na Justiça do Trabalho. Por isso que, sempre que, no caso que eu pego, que o cliente não tem o registro da condição de empregado, eu ajuizo aí uma ação trabalhista para reconhecer o vínculo. E com essa ação trabalhista,
finalizada, é que eu entro com ação na Justiça Federal, certo? Então, eu ingresso com ação na Justiça do Trabalho para o reconhecimento do vínculo, aproveito essa decisão para a Justiça Federal. Eu deixo de fazer a prova desse vínculo na Justiça Federal? Não, não deixo. Por quê? Porque é melhor pecar por excesso do que por falta. Você vai fazer a prova tanto lá quanto cá. Mesmo os testemunhos que você usou na Justiça do Trabalho, você vai usar na Justiça Federal. Mesmo documento que você levou para a Justiça do Trabalho, você vai levar para a Justiça Federal. Só que você vai ter o subsídio de uma decisão judicial de reconhecimento de vínculo. Agora, muita atenção. Esse reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho não pode ser feito mediante acordo que exclua a responsabilidade do empregador de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária. Certo? Ou você litiga com ele até o final, ou no acordo você coloca que é responsabilidade do reclamado efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária. Porque senão a Justiça Federal não vai aceitar. Vai dizer, não, você entrou em acordo lá com o empregador, simulou um vínculo de trabalho, né? O empregador não pagou nada para você, ou pagou algo chamado indenização por dano moral, e, de fato, não houve o reconhecimento desse vínculo. Não existiu esse vínculo de trabalho. Ok? Então, veja, o empregado não necessita fazer nenhum recolhimento, porque o vínculo de trabalho dele é reconhecido mediante uma ação trabalhista ou mediante a apresentação da prova na Justiça Federal. Agora, muita atenção. A pergunta é, um segurado empregado pode, para cobrir um período que ficou sem contribuições, ele só reconheceu o vínculo até 2012. Ele pode, a partir de 2012, fazer as contribuições atrasadas? Não. Por que ele não pode? Porque só quem faz o recolhimento da contribuição por conta própria é o segurado contribuinte individual ou o segurado facultativo. O segurado facultativo não pode fazer contribuição retroativa anterior à sua perda da qualidade de segurado. Certo? Já o contribuinte individual pode, mas desde que ele tenha feito previamente a essa data a sua inscrição na Previdência Social. Ok? Então, veja, vou falar já do contribuinte individual, que tem alguns detalhes. Com relação ao empregado, o empregado não fez sua inscrição como contribuinte individual, imagine-se, né, nesse caso. Se ele não fez a contribuição como contribuinte individual, então ele não pode recolher na condição de empregado, porque quem faz esse recolhimento não é ele, é a empresa. Ficou claro? Essa regra vale para o trabalhador avulso também. Então, você vai aplicar essa mesma regra para o trabalhador avulso, e a situação ela é a mesma. Não é? Vamos falar agora do contribuinte individual, que é 99% dos casos que vão para um advogado. Não é? Professor. Pois não. Bom, primeiro, parabéns aí, vi que o senhor está bem mais magro, está mais em... Obrigado. Muito bem. Deu certo lá, né? A disputa já acabou ou não? Não, dia 30 de janeiro. Vamos ter a pesagem. Tá certo. Professor, é o seguinte, em relação à questão do acordo trabalhista, eu lembro que eu tive um caso, só que essa ação foi de 2011, né? Um caso, uma ação trabalhista, em que a mulher trabalhou como costureira, mas ela não tinha nenhum tipo de anotação na carteira de trabalho, não tinha nenhum... era informal. A ação que eu entrei foi justamente para que a empresa reconhecesse o vínculo e pagasse para ela os reflexos, né? As verbas estavam pagas, mas precisava dos reflexos e também não tinha contribuição. Nesse caso, saiu um acordo, só que esse acordo reconheceu o vínculo, né? E também tinha discriminação no acordo de qual era a remuneração dela. Até no acordo a gente colocou que, embora ela recebesse uma remuneração X, a categoria dela tinha um outro piso, né, que era maior, então isso aí constou no acordo. Quando eu peguei essa sentença homologatória, eu entrei
pedindo a aposentadoria dela. É. Deu, né? Já entrei judicializando, né? Deu. Nesse caso que deu, será que é porque no acordo, como ficou estabelecido qual que era a remuneração, aí a empresa pagou aquela GPS patronal? Será que foi isso, então? É bem provável. Ou então você deu uma sorte maravilhosa, né? Às vezes acontece. Veja, o que eu explico é o caminho mais seguro. Existem situações, pode existir algumas, eu nunca vi, certo? Vou ser bem sincero com vocês. Eu nunca vi uma situação em que um acordo na Justiça do Trabalho que não determinasse o valor da remuneração ou não determinasse a obrigação de recolher a contribuição previdenciária serviu para reconhecimento de vínculo na Justiça Federal, para fim de aposentadoria. Mas pode acontecer. O próprio INSS pode se passar. Pode chegar, tem lá não chega a ser uma memória de cálculo, mas tem uma descrição das remunerações, tem uma sentença homologando o acordo, ele está olhando ali rápido e diz, não, isso aqui vale, vou considerar válido aí para efeito de aposentadoria. Pode acontecer. Ou se estiver dentro ali do prazo do INSS cobrar da empresa, ela vai e reconhece, né, porque não era realmente a obrigação do empregado. Mas eu não quero passar esse perrengue, eu não quero passar o perrengue é aqui do Nordeste, eu não quero passar esse problema, não quero passar por essa dificuldade, então eu vou fazer do jeito correto. Eu vou entrar com a ação trabalhista. Depois eu quero fazer uma pergunta para o senhor, quando o senhor terminar. Joia. Vou entrar com a ação trabalhista, talvez seja isso, você saiu bem porque tem a descrição das remunerações de fato, né, tá lá as remunerações devidas. Em algum momento pode ser que ele tenha emitido um GPS, pelo menos, né, o juiz lá determinada a emissão de uma guia de recolhimento para a Previdência Social, e mesmo que o empregador não tivesse feito o recolhimento, estava lá a informação de emissão de uma guia de GPS referente àquele processo. Não dá para dizer. Mas se você quer segurança, faça do jeito que eu estou dizendo. Quem é que quer fazer a pergunta? Eu, André. Pode falar. Sobre a possibilidade de uma acumulação de pensão militar com aposentadoria normal. A pessoa, pai falecido, deixou a pensão, pensionista militar agora, né, porque recebendo do pai, ela pagar normal, seja lá em que categoria for, tem a possibilidade de acumular? Eu vou passar a sua pergunta. Eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, porque é o seguinte, eu não tenho conhecimento de como está a pensão militar nesse momento. E a legislação anterior a 88 permitia uma pensão vitalícia ao filho, por exemplo. Com relação a cônjuge... Então, no caso, a da pessoa é vitalícia, né, porque é antiga. A pessoa é vitalícia. Então, não tem problema receber a aposentadoria, porque a única questão... Ela pode pagar agora, não começar a pagar e quando chegar por idade receber a pensão? Não implica em nada não, né? Não implica em nada. Não implica em nada. São fontes de custeio diferentes. Agora, com a reforma previdenciária agora, ela vai ter uma redução do segundo benefício, né? O benefício menor vai ser reduzido. Reduz, mas no entanto aumenta, né? Porque vão ser duas em vez de uma. Sim. Não mas vai como ser alguém que vai começar a contribuir agora, não sei se... por idade, pode receber por idade mais para frente, né? Sim, pode, sem problema. É como se fosse um planejamento previdenciário, no final das contas. Sim. Você já tem consciência de que é vitalícia a pensão dela? Então é vitalícia. Não tem problema. Teria alguma modalidade assim mais favorável? O mínimo... Então, vai depender das condições da pessoa, né? Eu acredito que para você fazer um investimento numa aposentadoria própria, já que ela já tem um benefício vitalício, ela tem que pensar no mínimo mesmo, para retirar o mínimo de rendimento dela, né? Então, para receber o mínimo, ou então fazer uma previdência privada. Muitas vezes está mais
resultado do que contribuir durante 15 anos para o INSS e a gente não sabe o que é que vem daqui para frente. Né? A tendência Esse é um apertar mais. Eu acho que a tendência é apertar mais o gargalo. Né? É apertar mais. Então, é apostar no mínimo. Ela vai começar a contribuir agora, aposta no mínimo, e aí lá na frente recebe a aposentadoria. Agora, muito cuidado para saber se essa vitaliciedade da pensão que ela recebe não é por conta de uma invalidez. Né? Não, Se é for o pai que faleceu. mas ela é inválida? Eu acho bom que foi. saber. Eu acho que a pessoa teve derrame e faleceu. Não, estou dizendo a pensionista. Não, a pensionista não. Recebe desde quando era criança. O pai faleceu jovem e está recebendo até hoje. Então, tranquilo. Então, tá sossegado. Não é? Wilson, Obrigado. responder sua pergunta direitinho? A minha sim, professor, direitinho. Joia, beleza. Então, contribuinte individual, certo? Vamos ver como é que fica a questão do contribuinte individual. Nós temos duas situações também com o contribuinte individual. Porque nós temos dois tipos de contribuintes individuais. Nós temos o contribuinte individual, que a gente chama de autônomo, porque ele presta serviço a uma pessoa física, e nós temos o contribuinte individual que presta serviço a uma pessoa jurídica. Né? Ambos são contribuintes individuais. Ambos exercem uma atividade esporádica. Né? Eles cumprem uma tarefa. Então, é o pintor que você contrata para pintar a sua casa, ele é um autônomo, é um contribuinte individual. Se a sua empresa contrata esse mesmo pintor, não muda a condição dele, continua sendo contribuinte individual. Agora, o regime tributário desse trabalhador altera profundamente. Por quê? A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição do autônomo é do próprio trabalhador, é do próprio contribuinte individual, e sempre foi. Então, se eu trabalho e presto serviço a uma pessoa física, eu sou advogado. Eu ingresso com ação para um particular. E recebo dele meus honorários contratados. Evidentemente, essa remuneração que eu recebo, eu tenho que fazer o recolhimento da contribuição previdenciária correspondente, porque a obrigação é minha. Já no caso do contribuinte individual que presta serviço à empresa, atenção para essa data. É uma data que parece mentira, mas não é. 1º de abril de 2003. Certo? 1º de abril de 2003. A partir de 1º de abril de 2003, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária do contribuinte individual é da empresa. E aqui entenda pessoa jurídica. Porque eu posso ter uma empresa no direito previdenciário que é uma pessoa física. Um advogado contrata uma secretária, para a secretária é uma empresa, apesar de ser pessoa física. Essa obrigação é da empresa, pessoa jurídica, de fazer o recolhimento da contribuição previdenciária do contribuinte individual. Joia? E aí, o que ocorre com relação ao trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo pode fazer recolhimentos retroativos. Agora, o recolhimento retroativo dos últimos 5 anos, eu não preciso provar o exercício da atividade profissional em tese. Em tese. Por quê? Porque está dentro do período ali de prescrição. Dentro do período que o INSS poderia cobrar desse trabalhador o pagamento da contribuição previdenciária. Certo? Há situações em que há necessidade de demonstrar o exercício da atividade profissional? Há quando há uma retroação da data de início da contribuição. Digamos que o contribuinte
só fez sua inscrição recentemente, mas quer fazer o recolhimento das últimas contribuições. Pode fazer isso? Pode. Ele fez hoje, ele quer, dos últimos 5 anos, eu posso fazer o recolhimento retroativo? Posso, desde que eu demonstre que eu exerci alguma atividade profissional como contribuinte individual. Percebeu? E aí eu vou precisar de quê para demonstrar o exercício dessa atividade profissional? Um procedimento administrativo. Eu entro com um procedimento administrativo no INSS de atualização do meu vínculo no CNIS para demonstrar que houve uma retroação da data de início das minhas contribuições, porque a minha filiação aconteceu em momento anterior. Nós temos 2 modos de ingressar na Previdência Social. A inscrição, que é o ato volitivo, você vai lá no INSS e diz, olha, a partir de hoje eu sou contribuinte individual. E a filiação, que é o ato involuntário, é o exercício da atividade profissional abrangido pela Previdência Social. Se você exerceu uma atividade profissional abrangida pela Previdência Social, mas não efetuou o recolhimento da Previdência, você pode fazer o recolhimento dessa contribuição se comprovar o exercício da atividade profissional. E para isso você precisa do procedimento administrativo. Não é? Mas, se você fez sua inscrição e passou 5 anos sem contribuir e agora quer contribuir os atrasados, você pode, sem necessidade do procedimento administrativo, porque você não precisa demonstrar que você era um contribuinte individual. Você já disse para o INSS que você era, há 5 anos atrás. Você está apenas cumprindo esse vácuo aí. Estou falando de trabalhador autônomo, que vai recolher retroativo os últimos 5 anos. Não é? E o trabalhador que quer autônomo, que quer contribuir além dos 5 anos. Se ele quer contribuir 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele pode? Pode, desde que entre com um procedimento administrativo demonstrando que exerceu a atividade profissional. Mas eu fiz a inscrição no INSS há 20 anos. Ele sabe que eu era contribuinte individual, sim, mas você está fora do prazo de prescrição. E aí, por estar fora do prazo de prescrição, que é a prescrição de 5 anos, a quinquenal, né, do INSS face de você, você vai ter que demonstrar que exerceu atividade profissional como contribuinte individual. Ok? Trabalhador autônomo, que presta serviço à pessoa física. É mais difícil comprovar isso? É bastante difícil. Muito difícil. Porque você precisa ir atrás de recibo que você emitiu, pode precisar de uma justificação administrativa, pode precisar de fatura, nota que você tenha eventualmente emitido, dá trabalho, certo? Dá bastante trabalho. E o segundo contribuinte individual é aquele que presta serviço à pessoa jurídica, né? Aquele contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica pode contribuir nos últimos 5 anos sem comprovar atividade profissional? Não pode. Por quê? Eu vou explicar. Não é que ele não pode, ele pode contribuir. Ele pode contribuir, mas se ele presta serviço a uma pessoa jurídica, é muito melhor para ele. A não ser que ele não tenha efetivamente trabalhado com pessoa jurídica. Mas se ele trabalhou para uma pessoa jurídica no período dos últimos 5 anos, é melhor para ele demonstrar que exerceu a atividade profissional. Por quê? Demonstrando que exerceu a atividade profissional como contribuinte individual para uma pessoa jurídica, a responsabilidade não é dele de recolher. A responsabilidade é da empresa. Joia? Veja quanto você não vai economizar para o seu cliente. Seu cliente demonstra que exerceu uma atividade profissional para a empresa. Você diz para ele, olha, não vamos provar não. Vamos só fazer o recolhimento dos últimos 5 anos. Poxa, não. Prove o exercício da atividade para a empresa nos últimos 5 anos e não precisa recolher. Não precisa fazer o recolhimento da contribuição previdenciária.
Professor, essa regra vale para todas as situações de contribuinte individual que conseguem comprovar o exercício de atividade para pessoa jurídica? Não. Por quê? Existem situações em que, de fato, o contribuinte individual trabalhou para a empresa, mas o recolhimento efetuado, a remuneração dele nessa empresa foi abaixo de um salário mínimo. E por ser abaixo de um salário mínimo, ele vai precisar fazer a complementação da contribuição previdenciária. Pode fazer retroativa? Pode. Mas enquanto não fizer essa complementação, aquele tempo não vale como tempo de contribuição. Não é? Então, os últimos 5 anos, o contribuinte individual que trabalha para a pessoa jurídica não precisa recolher, salvo se tiver que complementar a contribuição para se alcançar a contribuição relativa a uma remuneração de um salário mínimo. Não é? Professor? Pois não. E nesse caso, de complemento do salário mínimo, serve para comprovar a carência? Era uma empresa, contribuinte individual, quem recolhia a empresa. Recolheu abaixo do mínimo. O segurado complementa, e nesse caso, servirá como carência? Ele fez a primeira contribuição dele anterior a essas em dia, e o que vai determinar o direito a usar para fim de carência é a primeira contribuição dele em dia. E o fato dele não ter perdido a qualidade de segurado. Então, assim, digamos que ele fez a primeira contribuição dele em dia em 2010. E aí, em 2015, ele quer pagar o complemento dos atrasados. Esse complemento dos atrasados, dos últimos 5 anos, de 2010 a 2015, ele pode complementar e vai contar para a carência. Por quê? Porque a primeira contribuição dele lá em 2010 foi em dia. Né? Agora, se ele não fez a primeira contribuição em dia completa, veja, ele trabalhou com a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica fez a primeira contribuição, mas fez a primeira contribuição menor do que um salário mínimo. Em dia, mas menor do que um salário mínimo. Ok? Ela não precisaria nem ter contribuído, certo? Porque, como eu disse, não precisa, para um empregado, pouco importa se fez o recolhimento ou não. O que eu estou dizendo é o seguinte, o valor da remuneração dele era de um salário mínimo, ou era de menos de um salário mínimo. Então, havendo ou não o recolhimento da contribuição previdenciária, aquela contribuição não vai contar para a carência dele, ou para permitir que posteriormente ele faça essa retroação e conte para a carência. Por quê? Porque ele não fez a primeira contribuição completa em dia. Eu vou até colocar no WhatsApp uma decisão a esse respeito da Turma Nacional de Uniformização, para que vocês possam entender isso que eu estou falando acerca da carência e como a carência é diferente do tempo de contribuição. Não é? Então, vamos lá. Últimos 5 anos, a gente já entendeu, né? Se nos últimos 5 anos o contribuinte individual prestou serviço à empresa, eu vou comprovar o vínculo, para ele não precisar recolher a contribuição previdenciária. Se ele precisar recolher, vai ser essa complementação de um salário mínimo. E aí conta como tempo de contribuição. Ele só contará com carência se esse período for posterior à primeira contribuição em dia que ele fez na condição de contribuinte individual, em dia e integral. Vai? E aí tem um tempo anterior aos 5 anos, que não estão dentro desses 5 anos. Esse tempo anterior aos 5 anos, eu preciso comprovar o vínculo, eu preciso de um procedimento administrativo para fazer o recolhimento de contribuições em atraso, eu preciso comprovar o vínculo, eu preciso comprovar a atividade profissional, mas eu não preciso recolher.
Então, mesmo depois de 5 anos retroativos, eu comprovo a atividade profissional, mas não preciso fazer recolhimento. Por que eu não preciso fazer recolhimento? Porque a obrigação era da empresa, não era do trabalhador. Isso vale muito para sócio gerente de empresa. Sócio gerente de empresa. Se você provar lá a atividade e tal, a condição de gerente, a obrigação era da empresa fazer o recolhimento. Ok? Só que tem um problema. Essa retroação pode ir ad infinito? Não pode ir ad infinito. Por quê? Porque eu tenho aí a data que eu expliquei para vocês de 1º de abril de 2003. Eu só posso fazer o recolhimento, fazer a comprovação do vínculo sem a obrigação de fazer o recolhimento até 1º de abril de 2003. Porque anteriormente a essa data, a obrigação de fazer o recolhimento era do contribuinte individual. Então ele vai ter que, eu quero comprovar um vínculo lá de 1995. Eu tenho que comprovar, além do exercício da atividade profissional, mesmo com pessoa jurídica, eu tenho que fazer também o recolhimento da contribuição. Esse recolhimento da contribuição não é um recolhimento da contribuição com juros, não, é uma indenização que chama. Que é calculada como se fosse a contribuição atual. Da mesma forma que a contribuição atual, só que, quantos meses você quer lá de trás? Você faz, certo? Então, a responsabilidade antes de 1º de abril de 2003, ela era do contribuinte individual. Portanto, a partir desse momento para trás, eu preciso comprovar, além do vínculo, o recolhimento da contribuição. Eu tenho que fazer o recolhimento da contribuição depois de comprovar o exercício da atividade remunerada. Ficou claro? Então, uma regra geral que a gente pode extrair disso é que, antes dos últimos 5 anos, em todas as situações, eu vou precisar de um procedimento administrativo para comprovar o exercício da atividade remunerada. Antes dos 5 anos. E nos últimos 5 anos, eu não preciso comprovar o exercício da atividade profissional para fazer o recolhimento. Mas se eu quero não fazer o recolhimento dos últimos 5 anos, é melhor que eu prove o exercício da atividade profissional para uma pessoa jurídica, porque é a pessoa jurídica, é a empresa que tem a obrigação de fazer o recolhimento. Beleza? Não é a resposta simples, né? Era bom que fosse uma resposta rápida, mas não é tão rápida. E muita gente complica isso demais. Professor, qual o prazo limite para responder essa notificação? Conta 30 dias da postagem? Não. Conta da mesma forma que o prazo judicial, o termo inicial, certo? Prazo no administrativo é contado em dias corridos, são dias úteis. Mas esse prazo inicia a partir do momento em que é certificado no procedimento administrativo a entrega da comunicação para o segurado, certo? Então, você conta 30 dias dessa certificação. Professor, mas não foi carta com AR. Não importa, porque eles têm fé pública, né? Não pode simplesmente certificar que foi entregue para tal dia, certo? E aí cabe a você demonstrar que não foi. Beleza? Mas prazo em procedimento administrativo, veja só, eu vou contar uma coisa e, por favor, vocês não sigam, né? Mas é algo que, quando o bicho pega, eu já tive cliente que foi me procurar quando já tinha vencido o prazo, né? Então, a gente, às vezes, precisa desse recurso. Procedimento administrativo, em tese, não tem prazo. Ele tem um prazo para iniciar e um prazo para terminar. Procedimento administrativo disciplinar, procedimento administrativo em geral tem prazo para iniciar e para terminar. O que acontece no meio pode acontecer a qualquer momento, certo? Obviamente que saiu a decisão já.
Bom, aí já era, né? Mas enquanto não sair a decisão acerca daquele procedimento administrativo, enquanto não tiver sido praticado o ato final, você pode, mesmo depois do prazo, apresentar o seu recurso. Então, digamos que a sua petição, né? Digamos que o INSS solicitou o cumprimento de uma exigência. Deu 30 dias de prazo para cumprir aquela exigência. Você está no 45º dia e o INSS não falou, não encerrou o procedimento administrativo, junte cumprimento de exigência. Por quê? Porque eles vão ser obrigados a analisar. Eles são obrigados a analisar. Não encerraram o procedimento administrativo. Certo? A verdade real vale até mais no procedimento administrativo do que no judicial. Certo? Por conta dessa obrigação deles analisar. Beleza? Estou com um cliente que recebe pensão por morte desde 2012. Sua última contribuição foi em 2008. É a mesma situação. O fato dela ser pensionista não serve como tempo de contribuição, né? Ela precisa estar em alguma dessas condições. Ou ela é empregada, ou ela é trabalhadora avulsa, ou ela é contribuinte individual. Ok? A facultativa pode pagar o retroativo? Pode, enquanto não perder a qualidade de segurado. O problema é que o facultativo perde a qualidade de segurado se ele ficar 6 meses sem contribuir. Então, de fato, ele só pode retroagir nos últimos 6 meses. Não é? O pensionista fez a sua... Pois não. Rapidinho. Vamos lá. Então, para a pessoa que recebeu auxílio-doença por um longo período de tempo e depois descobriu que foi demitida do emprego, para esse tempo de auxílio-doença contar, se ela pagar uma contribuição individual, ela consegue compensar esse tempo de contribuição do auxílio-doença? Consegue. Esse tempo de auxílio-doença vale como tempo de contribuição para ela. E vale como carência, viu? Vale como carência. Oi? Falam muito pouco a respeito disso. Eu estava estudando esses dias e observei isso. Tem muito pouca coisa a respeito disso. Esse às vezes período você supra uma demanda de 2, 3 anos com um simples pagamento de uma contribuição. Exatamente. Baixa uma. Porque o que é que diz a legislação? Que esse tempo tem que ser intercalado. Sendo intercalado, vale como tempo de contribuição. E vai valer como carência até a edição do decreto 10.410. Porque o decreto 10.410 disse que o tempo que você está recebendo benefício por incapacidade não conta para a carência. Só que eu entendo que essa mudança foi inconstitucional. Essa mudança não pode, no decreto, falar sobre carência. A carência é disciplinada na lei. O decreto, ao tratar disso, invadiu a esfera de competência da lei, né? Então, eu entendo que se judicializar, ele vai poder contar, inclusive, para fim de carência. Certo? A pessoa que fez sua última contribuição em 10 de 2008, é possível ela recuperar a qualidade de segurado para obter a concessão da aposentadoria? Pagando os atrasados, ela consegue dar entrada na aposentadoria? Veja, a aposentadoria tem carência também, certo? Ela vai ter que estar atenta que 15 anos de contribuição dela tem que servir para carência. Então, se ela começou a contribuir 5 anos, contribuiu durante 5 anos, última contribuição em 10 de 2008. Se essa contribuição de 5 anos, a primeira foi em dia, ela pode contribuir retroativo para fim de carência. Agora, se não foi em dia, ela vai ter que começar a contribuir em dia em algum momento. Então tem que ser uma análise um pouco mais pormenorizada aí para a gente saber. 10ª pergunta, avançamos bem. Boa tarde, caríssimos. Tive um despacho em um pedido de loas, onde a juíza diz que o advogado, no caso eu, aqui é o corretor ortográfico que está pregando peça, né? Deve tomar todas as providências para a realização de uma perícia social ser realizada na residência do autor. Alguém saberia me dizer que providências são essas? Providência simplesmente é indicar o endereço, ponto de referência, colocar o telefone à disposição do perito, né? Tudo isso. Mas não é nada demais, não. É só você ser diligente e dizer que está à disposição do perito para informar, indicar endereço,
o lugar onde reside o autor, né? Esse tipo de coisa. Eles estão fazendo muito esse despacho para evitar que o perito fique rodando, né? Por conta da pandemia. Eu até recebi um e-mail recentemente do juizado daqui nesse sentido. Bom, boa tarde, pessoal. Estou com um caso que a cliente me procurou com indeferimento de auxílio doença urbano pós-perícia. Uma coisa importante aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui para o 10. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que o juiz quer, não tenham vergonha de ligar para o juizado. É pior você perder o prazo, né? É pior perder o prazo. Então, assim, eu já vi muito despacho de emenda, agora menos, né, com o novo Código de Processo Civil, que determina que se diga exatamente o que é para emendar na petição inicial, mas antes do CPC, o despacho do juiz era um só, emende o autor inicial, e dane-se. Não dizia o que, era para emendar. Alguns juízes, né, exceções. As regras não explicavam. Nessa situação, às vezes, o advogado diz, poxa, o que eu errei mesmo? O que eu fiz aqui de errado? E aí, a saída é ligar realmente para o juiz, né, para o gabinete, né, e dizer, olha, o que quer? Né? Coisa que não tem nos códigos, né? A gente tem que saber com a prática, né? Essa pergunta é boa. Boa tarde, pessoal. Estou com um caso que a cliente me procurou com indeferimento de auxílio doença urbano pós-perícia, falta de carência. É a pior, veja, a pior decisão administrativa em um benefício por incapacidade é a falta de carência. Por quê? Porque revela pouco zelo do requerimento administrativo. Você, quando vai fazer um requerimento administrativo, a primeira coisa que você tem que olhar é a carência. Esse é o típico caso da situação do sujeito que entra com requerimento administrativo sem advogado, só porque, eu estou doente, não consigo trabalhar, tenho direito ao auxílio-doença, vou entrar lá para pedir, mas só tem 6 meses de contribuição. Precisa de 12. Se esse cara tivesse o mínimo de assistência de um advogado, o advogado ia dizer, meu filho, não peça agora não, vamos esperar mais 6 meses, né? Vamos contribuir durante mais 6 meses, porque aí você conta para a carência e entra com o pedido do auxílio-doença, como os 12 meses. Né? Ou então paga retroativo. Pode recolher retroativo? Pode. Agora, naquelas condições. Ele tem que ter feito a inscrição antes, ter pago a primeira contribuição em dia, para que as posteriores sejam consideradas para carência. Ok? É isso. Pode contribuir como MEI. O microempreendedor individual, ele exige que ele já seja MEI, né? Ele não pode se inscrever como MEI agora e pagar retroativo MEI. Dá para pagar retroativo? Dá. Com aquele procedimento da retroação do início das contribuições. Você retroagir a data de início da contribuição. Vai aparecer lá no CNIS como DIC, data de início de contribuições. Dá para retroativo? Dá, mas não vai servir para carência. Vai servir para tempo de contribuição. Como o problema dele é carência, a solução seria mágica. É você descobrir que ele já fez a inscrição como contribuinte individual e fez o primeiro recolhimento como em dia. Só trabalhou como individual, só não recolheu. Ainda assim, não é possível, individual, não é a pessoa responsável pela as contribuições. Nesse caso, que falta carência de 6 meses, você acha que pode ser feito? É nesse sentido. Ele trabalhou como individual e não recolheu para uma pessoa jurídica, de repente salvou ele aí. Você vai ter que comprovar o exercício da atividade profissional, procedimento administrativo, para uma pessoa jurídica nos últimos 5 anos e que o recolhimento tinha que ser feito para a empresa. Eu acho que o caso, inclusive, que eu botei no grupo é justamente sobre isso. Uma pessoa nessas condições, que ia pedir um benefício por incapacidade, alguma coisa assim. E aí precisou desse período anterior. Certo?
Observe que no caso tem o voto vencedor e o voto vencido. O voto vencido ia ser maravilhoso, mas foi vencido. Né? 12. Boa tarde, professor. Estou com uma cliente que contribuiu 4 anos e 13 dias como professora do estado de Sergipe. Depois continuou a contribuir como contribuinte individual. Gostaria de saber como faço a averbação do tempo acima mencionado, pois ela necessita obter para sua aposentadoria. É importante destacar que ela já tem idade de 65 anos. Veja, a averbação seja de um tempo do regime próprio, esses 4 anos do regime próprio, no regime geral, seja do regime geral no regime próprio. Imagine o seguinte, que o regime geral, o INSS, não sabe da existência de tempo de contribuição do segurado em outro regime. Como é que faz para ele saber? Para que o INSS saiba da existência de um tempo de contribuição em outro regime, ele precisa receber uma comunicação do regime próprio, dizendo para o regime geral que, olha, ela tem aqui 4 anos, 13 dias, referente a um período de tanto a tanto, um valor de remuneração de tanto que você pode usar aí. Essa comunicação é feita através da emissão de uma certidão de tempo de contribuição, ou certidão de tempo de serviço. Normalmente, no regime próprio, é certidão de tempo de serviço. E aí, você, ao emitir essa certidão, é importante isso. Quando você emite essa certidão no regime próprio, no caso aqui, no regime do Estado de Sergipe, você está tirando esse tempo do Estado de Sergipe. Está dizendo o seguinte, olha, eu não quero esse tempo no Estado de Sergipe, porque eu vou usar em outro regime. O Estado de Sergipe não sabe onde é, mas você tirou. Então, você não pode usar mais aquele período. Se você já tiver usado esse período na aposentadoria, a certidão não vai ser nem emitida. Né? Aí você vai pegar essa certidão e ingressar no regime geral, pedindo a averbação do tempo de serviço público no regime geral. Observe só se não é concomitante, porque se for concomitante, não vai servir para nada. Se for lá o mesmo período, não adianta. Mas sendo período diferente, é só você dar entrada, certidão de tempo de contribuição. No INSS, acho que tem um botão específico para isso. Certidão de tempo aliás, averbação. Só procurar em serviços gerais. Aí você consegue averbar. Se ela já tem 65 anos, ela precisa ter aqui mais 11 anos, né, de tempo de contribuinte individual que não seja concomitante, que ela tem direito à aposentadoria por idade, mesmo depois da reforma. Né? Porque a aposentadoria de idade da mulher, ela era 60 anos em 2019, 60 anos e 6 meses em 2020 e 61 anos agora em 2020. Okay? Ela vai aumentar 6 meses a cada ano até chegar em 62 e aí para. Mas o tempo de contribuição, a carência é a mesma, 15 anos. Boa noite, pessoal, estou com um caso que não sei como resolver. Se alguém souber, puder me dar uma dica, agradeço. O cliente observa que no aplicativo do seu Bolsa Família consta o valor a receber. No entanto, na conta, quando vai sacar, só aparece R$ 8,00. O banco informou que a conta está normal. No CRAS, consta como liberado, depois como suspenso. Disseram que porque ela estava recebendo auxílio emergencial, recebeu 5 meses do auxílio. Depois disso, não recebeu mais nem auxílio, nem o Bolsa Família, provavelmente. Veja, se ela recebeu o auxílio emergencial, evidentemente ela não recebe a bolsa, né? Mas, uma vez encerrado o auxílio emergencial, o problema é que o auxílio emergencial foi encerrado agora, né? Eu acredito que não chegou a data do pagamento ainda, do Bolsa Família. Mas ainda estamos na competência do auxílio emergencial. E é bom certificar isso. Mas, se ela não de fato não receber no mês de janeiro, que é pago em fevereiro, ela pode sim pleitear isso judicialmente. Certo? Pode ter havido algum equívoco, ou então foi uma fraude, né?
Pode ter acontecido também. Ok? 14. Boa tarde, professor Antônio Soares. Cliente tem 31 anos de tempo de contribuição. Desse período, 20 anos ele trabalha como motorista. Tem como ele requerer aposentadoria segundo as regras do regime especial, ou seja, aposentadoria especial, né? Veja, com 20 anos, ele não se aposenta especial, motorista. Mesmo que a atividade dele seja realmente especial. O que é que vai determinar se esses 20 anos deles é especial ou não? Se for anterior a 28 de abril de 1995, ele vai poder ser enquadrado como atividade profissional. Mas a atividade motorista, para ser enquadrada, ela tem que ser específica de caminhão ou rodoviário, né? Caminhão ou rodoviário. Se o motorista só não tivesse indicação, ele não vai conseguir. Depois de 1995, ele tem que comprovar a exposição a algum agente agressivo. Ruído, hidrocarbonetos, graxas, óleos, né? E aí já é uma outra situação. Bom, havendo essa prova do exercício da atividade especial, ele vai poder pegar os 20 anos de atividade e converter de tempo especial em tempo comum. Porque já que ele não vai alcançar a aposentadoria especial, que exige 25, o melhor que ele tem que fazer é converter. Então ele vai pegar esses 20 anos e converter. Só que ele só pode converter o tempo até a reforma da Previdência. Até novembro de 2019 lá. Né? Depois de novembro de 2019 ele não vai poder converter. É tempo comum, normal. Então, digamos que ele tem lá os 20 anos sejam anteriores a 2019. Ele vai pegar esse valor, como ele é homem, né? Aparentemente, é homem, ele vai multiplicar por 1,4, que é o fator de conversão da aposentadoria, de 25 para 35 anos, que é o tempo de contribuição aí exigido para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, de 20 para 35, você multiplica 1,4. 1,4 vezes 20 vai dar 28 anos. 28 anos. Se ele tem 31 anos de tempo de contribuição, 11 anos dele são comuns. 28 mais 11, né, dá 39 anos. 39 anos, ele tem tempo suficiente para pedir ou a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma, ou a aposentadoria de transição do pedágio de 50%. Ele já cumpriu o pedágio, né? Então, uma das duas coisas aí. Beleza? Ver a idade dele também, se não é mais interessante é uma aposentadoria por idade, porque qual a diferença da aposentadoria por idade? Não tem o fator previdenciário. Nesses dois casos que eu falei, tem fator previdenciário, certo? Bom dia, colegas. Agora que eu vi que tem mais perguntas. Diz 14, não diz assim. O empregado trabalha com manutenção elétrica em uma empresa e esta empresa não quer colocar a carga da atenção no PPP. E o INSS exige. Como proceder judicialmente? Obrigado e bom dia a todos. Veja, a carga de atenção no PPP é essencial para reconhecer o tempo dele como especial, né? Porque mesmo antes de abril de 95, quando havia o enquadramento da atividade profissional, havia uma discussão sobre a necessidade de um formulário que estabelecesse a atenção. Porque se você olhar no decreto 53.831 e no 80.080, eles fazem a indicação da eletricidade e colocam a voltagem, 240 volts, né? Acima de 240 volts. Então, veja, o eletricista que trabalha em casa não tem 240 volts de voltagem, não trabalha com voltagem 240. Por quê? Porque tem um quadro de energia lá
né, que a pensão pode ser 10 ou 220 no máximo. Então, é uma pessoa que trabalha em linha viva. E aí essa atividade é especial. Por isso a necessidade da carga da atenção. Se é a empresa que está se negando a colocar a carga da atenção, você pode ir por dois caminhos. Você pode fazer uma justificação administrativa no procedimento administrativo, ou você pode entrar com ação trabalhista, a correção do PPP. Né? A justificação administrativa, eu acredito que vai lhe dar subsídios necessários para você. Caso o INSS negue, por exemplo, a justificação administrativa, você tenha argumento para na sua ação judicial dizer, olha, eu tentei demonstrar atenção, mas a empresa não me deu e o INSS se negou a fazer o cumprimento a justificação administrativa. Agora veja, antes disso, peça por AR na empresa o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, LTCAT, né? Laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Também, mesmo que ele negue, mas você faz o pedido. O mesmo que ele ignore, faça o pedido. Porque isso vai permitir você não apenas justificar para o INSS a necessidade da justificação administrativa, como também, numa eventual ação judicial, depois do procedimento administrativo encerrado, você pedir que o juiz oficie a empresa para apresentar esse laudo. Né? Esse laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Os juízes não estão, aí você vê como é curioso, os juízes não estão intimando a empresa para apresentar PPP, porque dizem que isso é obrigação da Justiça do Trabalho. Mas se você provar que tentou solicitar o laudo técnico de condições ambientais de trabalho e a empresa não forneceu, se negou a alguma coisa, eles fazem, né? Porque tem um procedimento no Código de Processo Civil que é a exibição judicial de documentos em poder de terceiros. E aí, através desse procedimento, você consegue. Não é? 16. Bom dia. Quando a perícia do INSS é indefinido o pedido de auxílio doença por incapacidade, já devo recorrer a vias judiciais? Já. A perícia do INSS indefiniu, procure as vias judiciais. Existem exceções? Existem. Aquelas exceções em que por exemplo, você caracteriza ali uma situação de NTEP, né? de nexo técnico epidemiológico. Aí, às vezes vale a pena você recorrer. Né? Poxa, é uma incapacidade flagrante. Às vezes vale a pena recorrer. Mas se depender de análise de laudo médico, relatório e tal, é melhor ir para a via judicial mesmo. Né? Porque você não corre o risco de perder tempo do seu cliente. A não ser que você queira perder tempo do seu cliente. Eu quero demorar bastante o procedimento administrativo para gerar atrasados e na ação judicial eu ter um valor grande aí de condenação. Se não, vá para a via judicial. A orientação que eu dou é procurar a via judicial assim que tem o indeferimento do pedido. Ótimo, beleza? Terminamos. Professor, boa noite. Perguntas no chat. Oi, alguém quer? Sofia? Eu deixei uma pergunta no chat. Vou dar uma olhadinha. É Sofia seu nome mesmo, né? Não. Achei a voz parecida com... quem é que tá falando? É Rose. É Rose, certo. Uma pessoa contribuiu como MEI desde 2017, ficou de maio a dezembro de 2019 sem recolher, pagou o ano todo de 2020. Ela consegue salário de maternidade previsto para março de 2021? Consegue. Pagou o ano todo de 2020? Consegue. Já tem 12 meses de contribuição, está desempregado, né? Ou é contribuinte de graça? De recolher mesmo. Tá dentro do período de graça, não tem preocupação, não. Então não precisa pagar os atrasados. Não precisa pagar 2019, não.
viu? Ela estava contribuindo antes de ficar grávida. Isso é que é importante. No salário de maternidade é ter contribuição anterior a ela ficar grávida e ela não ter, evidentemente, perdido a qualidade de segurado. Como ela contribuiu o ano todo de 2020, a não ser que ela seja uma LFOA, a gestação dela é de 9 meses, né? Não tem problema. André, esses casos de pensão de militar para filha é sempre polêmico. A maioria dela não existe mais, prevalecendo apenas antigas, não é transmitida. Conheço alguns casos de filhas que recebem aposentadoria de INSS justamente com pensão militar. Ótimo, Cleber. É isso que eu quero, ó, troca de experiência. Eu não tenho tanta experiência em pensão militar. Nunca foi meu público-alvo, né? Então, quem tiver experiência com o regime militar, é bom sim a gente trocar essa experiência, né? Filhas não podem casar, né, Cleber? Você vê, se fosse homem, como o homem se apaixona, né? Não ia estar ligando para dinheiro. O homem acredita no amor e abrir mão da pensão para poder casar com a mulher da vida dele. Mulher não, né? Mulher fica lá cozinhando, não, vamos casar não sei o quê, tá vendo só? É isso. Bom, gente, um abraço aí a todos. Alguém tem mais alguma dúvida? Falar mais alguma coisa? Professor, eu tenho mais uma questão um pouquinho fora desse tema aí. Pois não, Wilson, fica à vontade. Professor, eu queria só que o senhor desse Sim. o senhor desse um panorama, como que, na sua opinião, está a advocacia previdenciária hoje? Não, assim, eu não estou perguntando para quem está iniciando e nem para quem é consagrado, como o senhor, tá? Eu estou dizendo assim, ali no meio termo, né? Como que o senhor vê hoje, qual que está sendo o panorama, assim, que o senhor vislumbra aí? Pois é, veja só, você vê, coincidentemente, um colega meu ligou para mim hoje. Aqui, eu vou mostrar a ligação que ele mandou aqui para mim. Quem é ele? Ele é um colega chamado Frank Deering. Digo o nome dele porque ele é muito meu amigo, né? Então, amigo a gente não tem essas coisas. Frank, tá aqui o telefone, você vai dar para ver aqui. Frank, né? Frank Deering é advogado estabelecido, tem escritório há bastante tempo, emprega gente, é um cara que está na área de direito do consumidor aqui, ele é bastante conhecido, cara que dá entrevista na televisão sobre direito do consumidor, aquele cara bem engajado mesmo. E posso falar em nome dele porque ele não está autorizado aqui a falar. Ele veio me perguntar, bem, eu estou pensando em abrir uma área de direito previdenciário aqui no escritório. Por que ele estaria pensando nisso? Justamente porque a área de direito previdenciário tem algumas vantagens em relação a outras áreas que estão em declínio. Que áreas são essas que estão em declínio? Direito do consumidor. Quem advoga na área de direito do consumidor sabe que havia uma dependência muito grande de valores de dano moral. Em momento de crise econômica, o coração do juiz pende para a empresa. E aí, os valores de indenização têm caído muito. Quando há indenização, né? Outro fator determinante é a justiça do trabalho também, os valores caem, as ações são mais difíceis e tal. Outro fator que é muito relevante também é, infelizmente, a comunicação que você tem com o público da Justiça Federal, com os servidores da Justiça Federal. Quando a gente vai tratar de questões de direito, né, jurídicas realmente, a gente encontra na Justiça Federal uma acolhida muito melhor do que na Justiça Estadual. A Justiça Estadual quer resolver o problema lá, tal, tem sempre um jeitinho brasileiro que vai resolvendo as coisas, e você vai alegar uma questão de direito, ela é sempre muito difícil de ser acolhida, você quer inventar uma tese, eles não deixam. O primeiro grau, principalmente, é muito difícil de você desenvolver teses jurídicas. E o direito previdenciário dá essa possibilidade, porque é um mercado aberto a teses, a conversas em nível técnico, jurídico, muito altas. Então, você pode, de repente, com um argumento bem concatenado, criar um filão de trabalho muito extenso, muito grande.
Nós tivemos agora em 2020 várias decisões da TNU. Eu quero ver, faço um módulo com vocês só com decisões do último ano, 2020, várias decisões da TNU, acerca de teses que podem ser aplicadas no direito previdenciário. Por exemplo, foi de 2020 a decisão de que trabalhador exposto a agente biológico não precisa permanecer exposto ao agente biológico. Então, veja, o trabalhador tinha a preocupação de colocar no PVP que ele estava exposto durante toda a jornada de trabalho dele a algum agente agressivo. Não precisa. Eletricidade não precisa estar exposto a todo o tempo. Basta que tenha na atividade profissional dele aquele agente de risco que ele vai ter direito. Então, isso abre campos para que a gente possa incluir outros trabalhadores nessas atividades. Então, às vezes, o cara tinha, em uma das atividades profissionais dele, lá, em um dos meandros da atividade dele, um momento de 30 minutos ele tinha com exposição à eletricidade. Veja, esse momento que ele tinha de 30 minutos na jornada de 8 horas dele de trabalho, que ele tinha com exposição à eletricidade, dá a ele direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque o TNU diz que não há necessidade de permanência dessa pessoa exposta a agente agressivo. Certo? Então, é um mercado aberto ainda. E muita gente tem interesse. E aí vem as revisionais. A revisional de RSM, que vai ser revisitada. Nós temos as revisões no teto, nós temos a revisão da vida toda, e as notícias que vão saindo aqui, a revisão da vida toda pode engrenar. Pode engrenar. Vem a questão da aplicação do índice mínimo no cálculo das aposentadorias, principalmente por idade. A gente vai falar disso também mais no módulo de ação revisional. Então, nós temos diversas ações revisionais. E a ação revisional é bom por quê? Porque você sabe exatamente quantas pessoas que têm direito a isso. É o público aposentado de determinado período, aposentado em determinada condição. Então, isso alavanca a advocacia previdenciária. Agora, o que acontece? Muita gente que ingressou na advocacia previdenciária ingressou com outra realidade. Ingressou com a realidade de um benefício por incapacidade só. Ou está ingressando agora por causa do auxílio emergencial. Você não está preparado para entender o direito previdenciário como um todo, entender como é que funciona a tese do direito previdenciário, é isso que eu quero inculcar em vocês. Você vai demorar para perceber quando é o momento adequado de aplicar essas teses. Entendeu? Quando é o momento de você ir atrás da clientela e oferecer o serviço de maneira correta. Eu hoje recebi uma ligação de uma cliente do Rio de Janeiro. A cliente do Rio de Janeiro chegou para mim e disse: doutor, eu não sabia da sua existência, mas se eu soubesse, eu colocaria minhas ações com você, porque você passa segurança. A gente vê que o seu escritório é um escritório que tem referência, ele sabe, mas isso ocorre por quê? Porque a gente está falando ao vivo, o cliente quer ouvir. O cliente quer ouvir que você sabe do caso dele, entende dos detalhes do direito previdenciário, não tem essa história de estar milindrando informação. Tem muito advogado que diz: não, eu tenho informação, não vou contar para o cliente, porque o cliente vai procurar outro advogado. Não, muito pelo contrário, aí o que deu. A cliente se sente satisfeita de ouvir você falar tecnicamente sobre o caso dela. Lógico, você vai usar palavras mais simples, tudo, mas isso dá segurança. Entendeu? Porque essa pessoa já foi procurar informação na internet. Hoje em dia a informação está na internet. Se você não fala aquilo que ela já foi procurar, nem que seja para refutar, para dizer: olha, não é assim, isso acontece dessa forma, tal, ela vai dizer: esse cara não sabe nada. Né? Eu vi informação mais precisa em outro lugar. É um caso curioso dessa senhora. Depois, outro dia que eu tiver a oportunidade, a gente faz uma análise do caso dela para explicar para você. Ô, professor, mas só para complementar a minha pergunta, para o senhor finalizar a resposta, é o seguinte: lá no escritório, a gente faz 3 áreas, né? Trabalhista, que é o carro-chefe, família, porque é o que todo mundo tem um problema, né, em direito de família,
e previdenciário, que eu estou implementando aí, fazendo as aulas, né, com o professor, então a gente vai implementando. Em relação, o senhor colocou a questão, assim, como que funciona não a atuação do advogado, e aí, no caso, a justiça, a resposta dela. Os problemas que eu enfrento nessas áreas de atuação, né, lá no escritório, são os seguintes. Por exemplo, trabalhista, para quem faz reclamante, tem dois problemas. O primeiro é ficarem postergando as instruções, porque aqui, pelo menos, no TRT 15, né, que é a região de Campinas, tem muita, São Paulo, né, tem muita reclamação das instruções online, né, e realmente, eu mesmo fui fazer é um quebra-cabeça, a gente conseguir ouvir uma testemunha simples, analfabeta, por meio tecnológico, e o juiz não querendo que a gente converse nem acione o mecanismo ali, né, o telefone celular ou o computador. Assim, então, quer dizer, por muitos problemas, estão jogando para julho de 2021. Quem faz reclamante, né, quem faz o empregado, depende do resultado para ter os honorários. Então, quer dizer, essa postergação está fazendo com que muito escritório quebre aqui, pelo menos, na região, né? Aqui na cidade já fecharam os 3. Em relação à direito de família, o senhor vai entender por que eu estou falando isso. Por exemplo, uma cliente procura e fala assim, olha, eu tenho um divórcio aqui para fazer, né? Quero me divorciar. A gente olha a tabela, é difícil cobrar a tabela, né? Porque a tabela está prevendo aí um divórcio litigioso, 8 mil e poucos reais aqui, né? OAB de São Paulo. Então, aí a gente fala, olha, eu faço por 4 mil, um exemplo, né? Só que, né, não vou nem citar, embora ninguém seja daqui, mas tem uma advogada aqui, já conhecida, que ela cobra 600 reais em parcelas de 100 reais, entendeu? Então, assim, é lógico, se for um divórcio consensual, né, é fácil, qualquer advogado vai dar o mesmo resultado para o cliente. E aí fica uma concorrência desleal. Por que eu estou citando essa? E na trabalhista, tem um advogado aqui que ele fez um conchavo onde era o sindicato, né, antes dessa pandemia, e ele começou assim, a pessoa ia no sindicato para homologar a rescisão, já passava na salinha do lado desse advogado trabalhista. Por questões assim, né, e isso impacta de duas formas, né, uma pela indignação que a gente fica, porque eu sou da Comissão de Ética e Disciplina, da OAB daqui, e ninguém representa, porque na hora de representar, você tem que dar o seu nome, né, a representação não é anônima, então o pessoal acaba desistindo. Por que eu falei tudo isso? Pelo seguinte, nessa questão previdenciária, existem esses problemas extrajudiciários, então assim, fora da justiça, existe esse problema na Previdência em relação a colegas desleais, procedimentos que prejudicam, fora do âmbito judicial? Tem. Na verdade, isso é algo que está contaminando o meio jurídico em geral, né? Nós temos aqui uma equipe de advogados, um grupo de advogados que tem acesso a informações privilegiadas. Então, sabe quem é aposentado, sabe quem recebe algum benefício da Previdência Social e acaba mandando cartinhas, né? Aquelas famosas cartinhas, vem aqui que você tem um dinheiro a receber. Né? Então, não é nem assim, vem aqui para saber sobre uma ação judicial, vem aqui porque você pode receber... Um exemplo disso, professor, eu estava com um cliente aqui, aí um advogado aqui de Aracaju ligou para ele, dizendo, o senhor está com uma ação assim, querendo pegar, sabe? Pegar a causa, o senhor está com um procedimento administrativo assim, vem aqui no nosso escritório e tal, não quer saber se está com outro advogado, com nada, já vai em cima já. Pois é nesse nível, né? Nós temos também aquele público digital, né? Aquele público que usa o marketing digital para poder fazer a captação de clientela. Veja, eu sou old school e eu acho que a velha escola funciona muito bem. Uma das vantagens do direito previdenciário talvez seja a faixa etária dos nossos clientes. Tem uma faixa etária de um pessoal que já está ali próximo de se aposentar, já viu tudo na vida, já foi muito enganado, já passou por diversos advogados. Isso facilita que uma característica do advogado seja
mais importante do que em outras áreas, que é a proximidade, que é a confiança. E aí, esse é o grande diferencial do advogado previdenciarista. É você se estabelecer como um advogado sério na advocacia previdenciária, um cara que olha no olho. Eu vejo muita gente preocupada em quantidade de clientes. Carteira cheia de clientes. Eu vi um anúncio na internet. Semana do advogado, da agenda cheia. Não quero ter uma agenda cheia. Eu quero ter um número de clientes suficiente para eu atender bem essa clientela e poder viver muito bem. No momento em que eu não conseguir atender bem minha clientela, então eu não conseguir conversar com meus clientes, pela quantidade que eu tenho, eu vou fazer o que eu fiz lá no escritório. Vou ter pessoas que vão atender muito bem o meu cliente. Mas se eu estou começando na advocacia, sou eu sozinho, e eu consigo gerir 50 clientes no ano, 50 clientes no ano pode me render bastante dinheiro no primeiro ano da advocacia. Se eu pegar um ticket médio aí de, sei lá, R$5.000, eu vou fazer R$250.000 no meu ano. E 50 clientes no ano, você conversa com eles. Você tira um dia para ligar para uns 5, 6, 7 por semana, né? E aí você vai formando essa confiança. E é natural que esses clientes, esses 50 clientes sendo atendidos dessa forma, eles digam para os colegas, e olha, rapaz, o advogado é enrolado, o advogado cobra esse valor aí, está demorando para dar entrada na ação, está fazendo não sei o quê, vamos lá para o meu. E aí, em determinado momento, você vai sentir que não vai dar conta, que aumentou. No segundo ano já são 100 clientes. E aí, o que você faz? Você pega um cara bom, um cara com sangue nos olhos, e diz o seguinte, você vai trabalhar comigo. E eu vou lhe dar a participação, vou fazer alguma coisa. Mas aí você faz o primeiro atendimento, você diz, olha, a partir de agora, fulano vai ligar para você, é um colega meu, trabalha comigo, é meu sócio, sei, é assim que cresce o escritório. É assim que você vai despersonalizando. Não é simplesmente você chegar e fazer um curso de marketing digital e passar o dia todo, não advogando, mas respondendo e-mail, e tirar dúvidas. A cara diz, o marketing digital funciona, chegou 1.000 e-mails na minha caixa. Ninguém dá conta de 1.000 e-mails. Ninguém dá conta sozinho de 1.500. Né? Então você precisa ter estratégia, precisa ter paciência, você precisa saber oferecer aqueles serviços que são mais rápidos, né? Olha, quer um planejamento previdenciário? Eu faço, em uma semana você faz, beleza. Né? Você fecha a sua agenda aqui naquela semana, você já pegou ali R$1.000 de um, R$1.000 de outro, no mês você fez uns R$10.000, já dá para sustentar no primeiro ano. Aí depois do primeiro ano vai começar a sair as sentenças, vai começar a sair algum resultado de tutela antecipada, né? Aquela que o cliente vai pagar todo mês no escritório. E aí, vai pagar todo mês no escritório? Senta aqui para a gente conversar, tal. Entendeu? A advocacia funciona assim há muitos anos. Você sabe disso, né, Wilson? Há muitos anos que ela funciona desse jeito. Só que alguém botou na cabeça que isso não é necessário porque você pode fazer tudo digitalmente. Você pode fazer tudo pela internet. E o que eu estou vendo é milhares de advogados frustrados, milhares de advogados com depressão, milhares de advogados sem saber o que responder para o cliente, porque estão muito mais preocupados em quantidade do que em qualidade técnica daquilo que você vai oferecer para o seu cliente. O que é que adianta você ter 1.000 clientes se você não tem serviço? Você não tem nada para oferecer a ele, eu só tenho uma coisa para oferecer. Esses escritórios que mandam cartinha só tem aquilo para oferecer. Nem sabe se aquilo encaixa no perfil do cara que está lhe procurando. Não sabe, porque faz por quantidade. Aí entra com 1.000 ações. Dessas 1.000, 50 dão certo. Mas ele trabalhou 1.000 ações. Bastante comum a gente ver isso. Usar advogados menos experientes para poder dar entrada em várias ações que sabe que não vai dar certo, mas 2 ali vão dar, 3 vão dar. Já é um resultado positivo para o escritório que tem só banco de dados. Então, escritório de advocacia vendendo banco de dados por aí. E eu acho que a advocacia não é isso. Você não precisa ter todos os clientes de previdenciário de sua região. Você precisa ter a quantidade de clientes de previdenciário que lhe dê uma vida confortável.
que permita ter uma segurança na profissão. Isso é que é a grande sacada. Eu penso assim, no direito previdenciário, pelo menos. Evidentemente, no direito de trabalho, o meu escritório também faz direito de trabalho, há muito tempo faz, o carro-chefe do escritório é direito de trabalho. Estou sendo bem sincero para você, porque atua há 30 anos nessa área. Mas eles cortam dobrado, porque direito de trabalho, você pega uma categoria de trabalhadores, você tem que atender a todo tempo. E 1.000, 2.000 pessoas para poder dar conta e atender e falar. É um trabalho violento, né? Dá resultado, é bacana, tal, é legal, mas você tem que ter uma noção de administração de tempo, administração de pessoas, e é bastante complexa. E a responsabilidade, né? Hoje a gente tem, no nosso escritório, 54 famílias para sustentar. Né? Assim, eu vejo o meu empregado como um cara que tem que... eu tenho uma responsabilidade com ele. Né? Eu tenho que pagar o salário dele, eu tenho que pagar o plano de saúde dele, eu tenho que fazer... E eu não posso deixar faltar. Então, esse equilíbrio é importante. Eu não posso estar em aventuras que esse pessoal joga aí e gosta de fazer nos meios digitais e tal. É também um desabafo, né, Luiz? Que a gente está num momento tão delicado aí da advocacia, a gente acaba desabafando também. Você tem conhecimento disso tudo que eu estou falando muito mais para quem está entrando aí. Beleza? Professor, A Rose quer perguntar alguma coisa? Diga aí. a pessoa que tem outro advogado e quer nos contratar, ela precisa fazer o quê? Você precisa fazer. É o seguinte, se uma pessoa quer lhe contratar como advogado, a primeira coisa que você vai dizer para ela é o seguinte: não tem problema, a senhora pode me contratar, mas eu faço questão de conversar com meu colega. Porque o meu colega que está lá, ele é quem vai passar o seu estabelecimento para mim. E eu preciso saber o que é que foi contratado com a senhora ou com o senhor. Porque o senhor vai ter que cumprir esse contrato. Eu não vou deixar de cumprir o contrato dele para colocar o meu por cima. Então, vamos saber primeiro quais são os termos do contrato que foi feito com o colega. Eu vou conversar com o colega, eu vou explicar a situação e me comprometer com ele que eu vou dar cumprimento ao que o contrato estabeleceu. Eventualmente, o contrato pode ter estabelecido um honorário no final de 20%, de 30%. Você vai dizer para o cliente, você vai ter que recolher esses 30% para o escritório deles, porque você assinou um contrato se obrigando a fazer esse recolhimento caso venha você a tomar a iniciativa de extinguir o contrato, né, de denunciar o contrato. E aí vai ter que pagar os meus honorários. A depender da fase do processo, você pode dar uma redução. Você pode dizer, eu vou pegar o processo já lá no tribunal. Não vou cobrar 30%, vou cobrar 15%, 10%. O Código de Ética, inclusive, permite, né, que você, a atuação em determinadas instâncias, você possa reduzir aquele percentual de 20% cobrado no início do processo, porque você não vai ter aquela fase em primeiro grau, né? Então, você pode dar um desconto. Mas fazer pelas costas do advogado, eu não faço de jeito nenhum, nem aconselho fazer. Porque isso pelo menos para nós, advogados mais velhos, isso é uma ofensa muito grande. Você atravessar uma procuração. E no caso, quando ela contrata um advogado, por exemplo, já tem 2 anos com esse advogado disse que vai dar entrada na justiça e não deu. Aí só existe o contrato. Aí é diferente. Aí é diferente porque houve aí uma quebra contratual. Né? No momento que você contrata o advogado para ele dar entrada na ação, se espera um mínimo de razoabilidade para ele entrar com a ação judicial. Se ele não entrou com a ação judicial, você até comunica a ele, diz, olha, eu estou entrando com a ação. Mas não tem mais aquela obrigação de subestabelecimento, de cumprimento de contrato. Né? Você pode, inclusive, mandar pelo cliente um documento de rescisão do contrato que foi celebrado, haja vista e motivada, é uma denúncia cheia, que a gente chama, né? Uma denúncia motivada do contrato, dizer, olha, eu estou rescindindo o contrato em razão da demora no cumprimento
de uma exigência básica, que é o ingresso da ação judicial. Aí tudo bem. Certo. Ô, professor, e quanto à questão da publicidade? Sim. Porque, assim, eu mudei de cidade, não conheço ninguém. As pessoas não vão simplesmente bater a minha porta. Então, pensei em, quando a pessoa for fazer uma pesquisa no Google, aparecer lá meu escritório. Só que não é permitido, né? Não. E de que forma eu Não é poderia... permitido, não funciona, Sofia. Não é permitido, não funciona. Quem procura pela internet você vai também esquecer pela internet, né? Uhum. O que é que você tem a oferecer na internet? Uhum. Eu não estou desmerecendo você, evidentemente, Sofia, veja só. Mas vamos pensar em alguém que vai procurar na internet um escritório de advocacia que atue na área de direito previdenciário. Vai pegar a Sofia, que está começando a advocacia agora. A Sofia não, desculpa, a Rose, porque eu olho Sofia aqui e vejo. Rose, que está começando na advocacia, que tem lá um escritório pequeno, tal, trabalha sozinho, e vai entrar no escritório do Dr. Wilson. No site do escritório do Dr. Wilson, lá, com vários advogados atuando em 3 áreas, em atendimento por telefone, vídeo presencial, não sei o quê. Não dá para competir, ele vai para lá, né? E você será muito mais cobrada. A postura do cliente muda quando ele achou você. É diferente de quando ele procura você. Por isso que nas primeiras aulas eu expliquei. Você deve procurar o cliente entregando para ele um conhecimento que ele não tem, a solução de um problema para ele. Para isso você precisa conhecer esse problema, precisa saber qual é esse problema e falar a língua dele. Então, eu tenho um colega, eu tenho um amigo de infância que trabalha em empresa tal. Senta 30 minutos com esse seu colega, com esse seu amigo de infância. Me diga o seguinte, como é o dia a dia do seu trabalho? Meu dia a dia é assim, não sei o quê, tem um chefe chato, que faz não sei o quê, eu mexo em tal máquina, tem lá o horáriozinho da xepa. Aí, opa, o que é o horário da xepa? O horário da xepa é o horário depois do lanche, lá, que eles botam uns cafezinhos com bolinho. Essa informação do horário da xepa não vai lhe trazer nada no aspecto jurídico, mas vai lhe permitir falar a mesma língua do colega dele que vai procurar no seu escritório informação sobre alguma tese que você desenvolveu. Então você vai dizer, rapaz, inclusive, chame lá os seus amigos no horário da xepa, o cara vai escutar aquilo e vai dizer, poxa, ele está falando a minha língua. Ele sabe exatamente o que acontece dentro da empresa. Então talvez ele tenha melhores condições de dar um resultado positivo para mim do que um cara que nunca foi lá na empresa, não sabe o que acontece lá dentro, não sabe quem é meu chefe, não sabe o nome daquele cara chato, não sabe qual é o departamento, não sei o que normalmente é uma sigla, né? DICD. Não, vai ali entrou no DICD, passou no RH, foi no XPTO, sei lá, do plano. É tudo cheio de sigla. Se você não sabe isso, o cara já fica meio desconfiado que você realmente não advoga para aquele público. E aí, entendendo isso, você vai ganhando confiança. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Eu não digo isso. Eu tomei muito não. Né? Eu gastei muito sapato em chão de terra, em associação, em sindicato, em associaçãozinha do interior. Já fiz reunião que eu esperava que fosse 100 pessoas. Já tinham 3. Eu falava para essas 3. Não tem problema nenhum, porque é o boca a boca. Eu vou sendo conhecido assim, dessa forma. Professor, É o advogado que veio aqui, é o advogado que sabe. Diga aí. só um dedinho, só para falar também para a Rose, né? Há 12 anos, quando eu comecei a advogar, eu que não tive nunca nenhum parente na advocacia, eu passava uma semana para receber um cliente. Né? Era uma salinha, então eu fiquei 8 meses pagando o aluguel da salinha, que era do lado de um McDonald's e ainda ficava entrando cheiro de batata. A batata frita ficava vindo aquele ainda cheiro. Dava fome. Dava fome. Aí, eu comecei a advogar em Belo Horizonte. Então, quem mora em capital... Bom, aí a capital também é Aracaju, né? Aracaju, não sei se é Rose é daqui, Rose? Não, Itamaraju, interior. Tá.
Eu comecei a advogar em Belo Horizonte, então o que eu fazia? Quem mora em capital não almoça em casa, né? A gente tem que procurar um lugar para almoçar. E eu ia almoçar num boteco, que era um lugar mais barato que tinha lá. Só que eu ia de paletó e gravata, mesmo não tendo cliente nenhum. E eu já fazia isso para, né, para ver se alguém perguntava o que eu fazia. E aí um dia veio a mulher que veio me servir, que era a dona do boteco, e perguntou o que eu fazia. Eu falei para ela que eu era advogado, ela falou, estou com uma causa de pensão alimentícia. O senhor pega? Eu estava pegando qualquer coisa, né? Falei, tá, pego. Claro, é uma especialidade do escritório, né? Aí eu fiz a ação, teve um acordo, ela me indicou para outro, esse outro me indicou para outro, esse outro me indicou para outro. Hoje no escritório, a gente está com 1.176 processos, que para interior, né, lógico, professor Antônio, isso é pouco, mas para o interior, que aqui também é interior, né, onde eu estou agora, é bastante, né, ainda bem que tem a equipe lá no escritório. O nosso retorno foi esse, foi começar a fazer um bom serviço para um, que aí divulgou para o outro, que divulgou para o outro, e aí começou a fazer assim. Então, uma sugestão que eu dou também é que converse com um amigo, ou separadamente, né, de advogado, mesmo para ir na fila do banco, ou mesmo para ir na cantina, ou no supermercado, porque hoje está restrito, né, os lugares que a gente pode ir. Vá num lugar desse, e se houver possibilidade, coloque na conversa que é advogado, né? Conseguindo 1 ou 2 ou 3 clientes e fazendo um serviço bem feito, aí faz assim. Para mim, é a única divulgação que funcionou. Muito mais do que rede social, muito mais... O pessoal de rede social, eles querem muita consulta de graça, viu? É verdade, é verdade. E outra coisa, converse com qualquer escritório estabelecido há anos, qualquer profissional que está aí no mercado há muitos anos, vocês vão entender exatamente isso que o Wilson falou. A gente está valorizando muito a imagem que é passada na rede social, no Instagram, não sei o quê. Converse com um advogado real, aquele advogado que sabe o dia a dia, entende como é o dia a dia, que você vai sacar como é que se estabelece no mercado, como é que se sobrevive no mercado. Não é através de rede social, internet, e-mail marketing, não é nada disso, não é nada disso. É da forma mais simples possível. É você se fazer conhecido pela sua competência, é você fazer esse métier, né, na sociedade, para que as pessoas vejam em você uma solução para o problema dela. Isso acontece gradativamente, com o tempo. Sua dedicação à profissão vai ser um fator determinante, lógico. Se você tiver outras coisas em mente, ou outras coisas que perturbem esse seu objetivo, pode sim ser um problema. Mas, fazendo direitinho a coisa certa e valorizando aquele cliente que você consegue, pode ter certeza que a advocacia vai ainda render muitos frutos. Tá, joia. Agradeço ao professor Wilson também. Agora, prepare sapato aí, viu? Porque gasta-se muito sapato, gasta-se muita saliva e sua-se muito. Mulher ainda tem a vantagem de não usar aquele terno todo, né? A gente, aqui mesmo na minha região, que é quente pra caramba, suei muito a camisa. É isso, gente. Então, terminamos hoje. Boa noite a todos. Um abraço. Novamente, um 2021 aí de muita alegria. Valeu? Abração.